Olá pessoal, sou a professora Rossane e estamos novamente aqui para tratar mais um pouquinho sobre direitos humanos, dando continuidade na nossa última aula, tratando especificamente a respeito do autor Costas Douzinas e do texto dele, um tanto quanto polêmico, que são os paradoxos dos direitos humanos. Tá? Eu havia dito para vocês que o autor ele se alicerça inicialmente no seu texto em um axioma. Foi aí que a gente finalizou a aula passada. Um axioma segundo o qual ele diz que os direitos humanos, ou seja, é uma afirmativa, uma verdade que ele estabelece, que os direitos humanos eles têm como objetivo resistir à dominação pública e privada. Mas o autor traz nesse seu axioma, ou seja, nesta sua afirmação, que os direitos humanos perdem este objetivo quando eles passam a se transformar em uma ideologia política ou mesmo em uma idolatria de capitalismo neoliberal, ou então quando eles tratam especificamente de uma versão contemporânea da missão civilizatória, ou seja, uma missão de civilização, uma missão civilizatória. Então o autor traz isso, que os direitos humanos acabam perdendo o seu objetivo inicial de resistir à dominação pública e privada. Para isso nós temos que nos lembrar sempre dos motivos que fizeram com que os direitos humanos surgissem, dos fatores históricos que motivaram o seu surgimento. Fatores estes que eu destaco quais são? A necessidade do quê? De limitação do poder do monarca, do absoluto. Foi aí que a gente teve a discussão inicialmente dos direitos humanos, tá? Então eles surgem com essa ideia de limitação. E o que o autor nos traz é que muitas vezes esses direitos eles estão servindo hoje na sociedade moderna, na sociedade contemporânea, como forma de fundamentação do poder, tá? Bem contrário àquilo que fundamentou a sua criação, o surgimento desses direitos. Enfim, dentro daquilo que a gente se propõe a discutir hoje, o autor trouxe, com base nesse axioma, 7 teses. Nós vamos discutir aqui algumas teses hoje e continuaremos na próxima aula tratando das demais, também. Na primeira tese, o que o autor traz para nós, pessoal? Olha, ele vem dizer o seguinte, eu estou aqui com o meu texto, né, para a gente não perder o foco aqui, nossa linha de raciocínio. Ele diz que a primeira tese que ele traz com base no axioma é que a humanidade ela não tem um significado estático e que ela não pode atuar como fonte de regras morais ou mesmo legais. Veja lá, o que o autor quer dizer, pessoal, é que eu não tenho significado fixo do que é a humanidade. Ora, se eu não tenho significado fixo do que é a humanidade, eu também não teria do que são direitos humanos. Essa noção de humanidade, de acordo com o autor, ela vem sendo classificada, ela vem sendo estudada dentro das suas propriedades, pessoal, dividindo aquilo que são compreendidos como humanos, menos humanos e inumanos. É isso que o autor traz. Só que todos nós temos direitos porque somos humanos. É isso que nós temos que ter em mente. Mas o que é ser humano? Essa é uma concepção que ela não é passível de... É uma terminologia que ela é passível de discussões. É uma terminologia que ela não é estática dentro da sociedade. É uma terminologia que ela vem evoluindo, vem sendo fruto de discussões constantes. Esse é um ponto que o autor chama muito a atenção, por isso que ele aparece logo na primeira tese. E é aquilo que ele frisa na chamada inicial dessa tese, que não há um significado fixo. E você não pode atuar, então, falando de humanidade e direitos humanos como se fossem regras morais ou legais, justamente porque eu não tenho significado fixo a respeito disso. O autor, ele traz aqui, por exemplo, que o conceito do que é humanidade propriamente, ele foi uma invenção moderna, né? Sendo que mesmo em Atenas, em Roma, tinha uma série de discussões já a respeito disso e dizia assim que haveriam membros da sociedade, membros, né, homens, que embora pertencessem àquele grupo social, àquele ambiente,
aqueles indivíduos não eram considerados homens propriamente, no sentido de membros da espécie humana. Olha que fundamento complexo, né? Olha que complexidade na análise dessa frase simples a princípio. Ele vem e diz o seguinte, ora, que a palavra humano naquele momento da sociedade, elas era um atributo concedido a quem? Ora, apenas aqueles que tinham erudição e boa instrução, muito diferente do contexto que nós temos hoje, né? Então, a condição de humano, ela era vista como um adjetivo, era uma adjetivação da figura de um indivíduo, que era erudito e tinha uma boa instrução e uma boa conduta, sendo que aqueles homens que não se enquadrassem, né, nesta condição, eles eram reconhecidos como bárbaros. Então eu tinha naquele momento lá na República Romana duas expressões que diziam assim, o homo humanus, que era aquele romano educado, enquanto eu tinha o homus bárbaros, que era aquele que eles não eram homens no sentido pleno da palavra, que não merecia a utilização do atributo humanidade, porque eles não gozavam do quê? De erudição e de boa instrução. Vejam que mudança de paradigma, né? Que mudança de realidades, de forma de compreensão do que significa a terminologia, né? Isso hoje não se aplica, mas naquele momento era aquilo que se compreendia. O que confirma a tese do autor de que a expressão humanidade, ela não é estática, mas sim ela vai se alterando com o decurso do tempo, tá? E com relações culturais. Uma outra análise que o autor faz aqui também é que mesmo, né, na própria Bíblia, né, ele diz lá que a Declaração de São Paulo também falava a respeito dessa questão de humanidade, né? E ele dizia assim que o bárbaro, dentro dessa visão bíblica, ele estava relacionado à questão de fronteiras, né? Havia uma separação entre o grego, o humano, e aqueles que estavam além das fronteiras, tá? O autor também traz para nós, pessoal, logo ali na sequência, discutindo ali que o significado de humanidade ele acabou sendo contestado em inúmeros debates da história, e em 1550 ele foi pelo rei Charles V da Espanha, que convocou um conselho lá para discutir a atitude espanhola com relação aos indígenas do México, porque a discussão era que esses indígenas eles não eram humanos, né? Eles não eram humanos dentro deste adjetivo de humanidade. Tomem muito cuidado com aquilo que eu disse no começo aqui, quando a gente discutia essa terminologia lá em Roma, em Atenas, que o autor Costa das Usinas nos traz, tá bem? O Sepúlveda, ele argumentou que havia, né, na verdade, dois célebres estudiosos que foram chamados, né, o filósofo Sepúlveda e o bispo Bartolomé de las Casas. Os dois foram chamados para discutir essa questão de humanidade. O Sepúlveda, ele argumentou que os espanhóis, eles governavam com pleno direito sobre os bárbaros, e que imprudência, tanto em virtude, talento e humanidade, eles tinham que esses bárbaros eram inferiores aos espanhóis, inferiores nesses atributos, ou seja, em prudência, em talento, em virtude e naquilo próprio que se compreendia em mulheres, em humanidade. Da mesma forma que os espanhóis também compreendiam que havia uma superioridade da figura masculina com relação às crianças, com relação às mulheres. Então, o Sepúlveda, ele diz, ora, estes bárbaros, né, os indígenas que se encontram no México, eles não gozam destes mesmos atributos de prudência, talento e virtude. O Las Casas, ele já discutia isso. Ele dizia o seguinte, ora, que os indígenas, eles possuem costumes e modos de vida próprios, característicos de cada um deles. Eles têm habilidades
para organizar a sua família, organizar as suas cidades. Eles são cristãos chamados involuntários, é isso que o autor diz. Então, eu preciso respeitar costumes locais, de boa moralidade, de boa política. O autor quer dizer, né, trazendo o fundamento das casas, que eu preciso respeitar estes fundamentos relacionados à cultura local. O que não afastaria, o quê? Não afastaria, pessoal, esse respeito dos costumes locais, da boa moralidade, também de uma boa política, uma política da boa vizinhança, né, do governo espanhol com esses indígenas do México, não afastaria o quê? Por conta disso, a aceitação por esses indígenas do poder da coroa, e gerando riquezas e manutenções, não afastaria também a crença deles, as suas tradições, leis e culturas. Então, havia um outro aspecto nisso daí, né? Um aspecto político dos direitos humanos, vamos assim dizer. Então, essa questão de humanidade, que isso não é um conceito estático, ele aparece aqui para o autor e ele traz essa série de discussões como forma de instrumentalizar, de permitir que nós consigamos compreender essa característica não estática, essa ideia de que a humanidade ela é um conceito aberto e que isso vai mudando, a ideia de que isso pode ser utilizado de diversas formas, como essa discussão aqui entre o Sepúlveda e o Las Casas na Espanha, a respeito dos indígenas do México, tá? Eles dizem, sim, em síntese, que as opiniões conflitantes do Sepúlveda e do Las Casas, em que pese, né, tenham esse conflito na forma de analisar, eles se traduzem no ponto central, a necessidade de imposição de uma ideologia dominante, em que pese traga a necessidade de imposição de uma ideologia dominante, dizendo que aqueles indígenas eram bárbaros, ou seja, então não poderiam ser considerados como humanos propriamente, enquanto o outro dizia que aqueles indígenas eles tinham que ser considerados em suas características e suas culturas, transpassando aos mesmos uma capacidade de aceitação das novas normas, mas respeito àquelas características locais e comunitárias deles, tá? Mas tudo isso com que intuito? Ora, com o intuito de destacar uma ideologia dominante dos impérios, essa questão de colonialismo, essa forma de tentar trazer e impor muitas vezes uma nova cultura àqueles que são colonizados. É isso que o autor destaca para nós quando ele fala deste essa primeira tese. É isso que o autor traz quando ele fala aqui dessa primeira discussão a respeito do axioma, tá? Outro ponto aqui, pessoal, é que o autor diz o seguinte, ora, essas ideologias dominantes, essa dominação de impérios, essa questão de você colonizar, isso daí, pessoal, são mecanismos, formas de você manutener, justificar a escravidão, as atrocidades e até mesmo você aniquilar um grupo como se fosse uma estratégia de uma missão de civilização, tá? Ele traz que essa ocupação, a conversão forçada, são estratégias para desenvolvimento espiritual ou econômico, de progresso, interação dos outros que são em tese inocentes e ingênuos com aquele grupo de humanos, com a humanidade. Em suma, nessa tese, pessoal, o que o autor dele sintetiza ao final para nós? Que como forma de dominação, de impor
as características daquele império, daquele grupo dominante, você acaba se valendo dessa necessidade de colonizar, se valendo da ideia de agregar uma nova cultura civilizada, humanizada, a uma população que se encontra ali mais retirada, os bárbaros, ou aqui a gente estava trazendo o exemplo dos indígenas, e você acaba, na verdade, o quê? Impondo direitos que são daqueles colonizadores, tudo como forma de integrá-los, com a justificativa de integrá-los à humanidade. Isso é um pensamento que o autor bem destaca, que gera uma série de conflitos, porque você acaba muitas vezes suprimindo os direitos fundamentais, direitos básicos daquele grupo, sobre a arguição de que há um direito ali em tese daquele ente civilizatório, que não considera aquele grupo como humanos, tá bem? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda tese do autor, lembrando que são 7, e a gente vai tentar trazer todas elas como forma de rediscutir os direitos humanos. Se inscrevam no canal, deem um like para nós, ativem o sininho e acompanhem a gente nas próximas aulas.